Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Uma alegria que estamos mais uma vez diante da Palavra de Deus para continuarmos nossa leitura bíblica cronológica de 2023. Hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro, está passando já o mês de janeiro, amanhã será o último dia de janeiro, né? E hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura em Êxodo, capítulo 8 até o capítulo 11. Mas antes, vamos orar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por sua palavra, que é útil para nós, para o ensino, para a instrução, para a correção, para a repreensão. Nós pedimos, Pai, que mais uma vez ela venha de encontro às necessidades do seu povo. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos então para a nossa leitura de hoje. Êxodo, capítulo 8. A segunda praga, as rãs. Então o Senhor disse a Moisés: Vai ao faraó e dize-lhe que assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em grande quantidade, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto, e subirão na tua cama e entrarão nas casas dos teus subordinados e de todo o teu povo, e até nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus subordinados. Depois o Senhor disse a Moisés: Manda Arão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Depois disso, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse ao faraó: Terás a honra de escolher. Quando devo rogar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti e das tuas casas, de modo que fiquem somente no rio? O faraó respondeu: Amanhã. E Moisés disse: Será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus subordinados e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e foram reunidas em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo o faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não os atendeu, como o Senhor havia falado. A terceira praga, os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: Manda Arão estender a vara e ferir o pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra transformou-se em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos tentaram fazer o mesmo por meio de seu ocultismo para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Os piolhos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao faraó: Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu como o Senhor havia falado. A quarta praga, as moscas. O Senhor disse mais a Moisés: Levanta-te bem cedo e vai ao encontro do faraó. Ele estará junto às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Porque se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios, e até o chão em que pisam
ficarão cheios desses enxames. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Este milagre acontecerá amanhã. E o Senhor assim fez. Grandes enxames de moscas entraram na casa do faraó e nas casas dos seus subordinados. E por toda parte a terra do Egito foi assolada pelos enxames de moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Moisés respondeu: Isso não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, não será que eles não irão nos apedrejar? Temos de ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Então o faraó disse: Eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe, e orai por mim. Moisés respondeu: Ao sair da tua presença, orarei ao Senhor para que amanhã estes enxames de moscas se afastem do faraó, dos teus subordinados e do seu povo. Mas que o faraó não haja de novo com falsidade, impedindo o povo de ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e afastou os enxames de moscas do faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Não ficou sequer uma mosca. Mas o faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo ir. A quinta praga, a peste dos animais. Capítulo 9 de Êxodo. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao faraó e dize-lhe assim: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Porque se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma terrível peste. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e de tudo que pertence aos israelitas, nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isto nesta terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez e morreu todo o gado dos egípcios, mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O faraó mandou verificar e, de fato, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. A sexta praga, as feridas infeccionadas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Pegai um punhado de cinza do forno, e Moisés a espalhará para o alto diante do faraó, e ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito, e aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. E Moisés a espalhou para o alto, e tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiam ficar diante de Moisés por causa dos tumores que também estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. As ameaças de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te bem cedo, vai ao encontro do faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Do contrário, desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus subordinados e contra o teu povo, para que saibas que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Se agora eu tivesse estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com peste, tu terias sido eliminado da terra. Mas, na verdade, para isto te mantive com vida, para te mostrar o meu poder
e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Amanhã, por volta desta hora, enviarei uma chuva de pedras tão forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Manda agora recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, pois a chuva cairá sobre todo homem e animal que se acharem no campo e que não se abrigarem, e eles morrerão. Os subordinados do faraó que temiam a palavra do Senhor mandaram os seus servos e o seu gado para abrigos. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. A 7ª praga, a chuva de pedras. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre todas as plantas do campo na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras e raios caíram sobre a terra. E o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. E caiu uma tempestade de pedras, acompanhada de raios, uma chuva tão forte como nunca tinha caído em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E em toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, basta de trovões e de chuva de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. E Moisés lhe respondeu: assim que eu estiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, sei que ainda não temeis o Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor, mas o trigo e o centeio não se perderam, porque ainda não haviam crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença do faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e as pedras, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando o faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como os seus subordinados. Assim, o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou que os israelitas partissem, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés. Capítulo 10 de Êxodo. Deus ameaça o faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: vai ao faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus subordinados, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me cultue. Se te recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território. E eles cobrirão a face da terra, a ponto de não se poder ver o chão, e comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras. Comerão também toda árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então os subordinados do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens, para que eles cultuem o Senhor seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Por isso, Moisés e Arão foram levados outra vez ao faraó, e ele lhes disse: ide, cultuai o Senhor vosso Deus. Mas quem irá? Moisés respondeu:
Temos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos. Sim, temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então, o faraó disse: esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com vossas crianças. Sem dúvida, as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós, os homens, podeis ir e cultuar o Senhor, pois foi isso que pedistes. E eles foram expulsos da presença do faraó. A 8ª praga, os gafanhotos. Então o Senhor disse a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Assim, os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o seu território. E eram tantos como nunca houve, nem jamais haverá. Pois cobriram todo o país a ponto de escurecer a terra. E comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore, nem planta do campo, por toda a terra do Egito. Então o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora peço, perdoai o meu pecado somente mais esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus, para que afaste de mim esta praga mortal. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e ele não deixou ir os israelitas. A 9ª praga, as trevas. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Ninguém conseguia enxergar nada, e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias. Mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: ide, cultuai o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também deves nos dar sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o nosso gado também irá conosco, não ficará nenhum casco, pois o usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus, pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então o faraó disse a Moisés: sai da minha presença. Toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. Moisés respondeu: disseste bem, nunca mais verei o teu rosto. Capítulo 11 de Êxodo. Deus anuncia a Moisés a morte dos primogênitos egípcios. O Senhor disse a Moisés: trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso ele vos deixará partir daqui, e ao deixar ir todos vós, na verdade, vos expulsará. Fala agora ao povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor concedeu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito importante na terra do Egito, aos olhos dos subordinados do faraó e aos olhos do povo. Depois disso, Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor: à meia-noite atravessarei o Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, o herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra os israelitas, nem mesmo um cão latirá.
nem contra homem, nem contra animal, para que saibas que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus subordinados virão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Vá embora, tu e todo o povo que te segue. Depois disso sairei. E Moisés saiu furioso da presença do faraó. O Senhor havia falado a Moisés: O faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou os israelitas saírem da sua terra. Muito bem, meus irmãos, aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje. A leitura das pragas do Egito, faltando aí apenas a 10ª praga, a última praga, né? E nós vemos, meus irmãos, o poder de Deus. E pode ser que não seja tão claro a razão pela qual o Senhor endurecia o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair e assim enviasse as pragas. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que o povo estava no Egito havia cerca de 400 anos. E então esse povo já não conhecia tão bem o seu próprio Deus. E mais, as histórias que eram contadas entre o povo de Deus no Egito eram histórias locais. O mundo não conhecia mais o nome do Senhor. O Senhor então decide, através de Faraó, mostrar ao seu próprio povo, os israelitas, os protegendo das pragas, e também mostrar a todo o mundo, enviando juízo sobre os egípcios, que ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor fez o seu nome conhecido de novo. Por que isso era tão importante? Porque, meus irmãos, não há bênção maior para o ser humano do que conhecer o Senhor Deus. Ele nos dá esse privilégio. E como ele disse em sua palavra, ele faz distinção entre o povo que pertence a ele e o povo que será alvo do seu juízo. E você que está acompanhando a leitura, possa refletir se você, de fato, tem sido o povo de Deus. Saiba que o seu povo, o Senhor mostra misericórdia, mas aqueles que o rejeitam e rejeitam a sua palavra, o juízo será inevitável. Fique o alerta para todos. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua bendita palavra, que nos mostra que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus justo, um Deus que lançará no tempo certo o juízo sobre a face da terra, sobre todos aqueles que o rejeitaram. Ao mesmo tempo, o poder que destrói o ímpio é também o poder que protege o santo. E nós te agradecemos, Pai, porque pela fé em Jesus, o Senhor fez de nós o seu povo. E sabemos que assim como Israel foi protegido no Egito e liberto, nós também fomos libertos da condenação eterna. Israel atravessou o deserto até chegar a Jerusalém, e nós continuaremos caminhando até a cidade celestial. Obrigado, Pai, mais uma vez. Abençoe os teus servos que acompanharam esta leitura. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Permitindo o Senhor, amanhã daremos continuidade à nossa leitura bíblica. Até lá.